Boa noite a todos e todas e todes. Não sei quantas vezes eu já fiz isso, ou não sei. Cada dia é um primeiro dia, gente. Esqueci tudo que eu já fiz nos dias anteriores. Essa é a primeira aula de sociologia? Não, mentira. Mas acredito que todos que estão aqui já vieram pelo menos em uma das outras aulas. Vocês sabem quem eu sou, o que estamos fazendo aqui. Não pensem demais sobre isso, isso não é uma aula de filosofia. Nós já vimos, então, nas primeiras aulas até a última aula, os clássicos da sociologia. Mas, se a sociologia vive só de clássicos, não é só de clássicos que vive a sociologia. Nós temos mais duas coisas lindas e maravilhosas que compõem a sociologia, além dos clássicos. Na verdade, muitas outras, né? É tudo que a gente fica estudando, os 4 anos da graduação, depois mais 2 anos de mestrado, depois mais 4 anos de doutorado, e por aí vai, e não viu tudo o que essas pessoinhas produziram e continuam produzindo sobre a sociedade. Então, depois dos clássicos, o que é uma coisa que a gente precisa muito entender sobre essa ciência do social para poder entender a nossa realidade, para poder desenvolver uma argumentação, para redação, para a gente poder ter ferramentas. Pois então, Vitor, não é só números que são ferramentas. Teorias são ferramentas também. Ele não disse nada, eu é que estou dizendo, tá? Essas teorias são ferramentas. Ferramentas, como assim? Se vocês... Alguém aqui joga Minecraft? Me responda. Quando você vai jogar Minecraft... Mas, bom, já penso. Júlia, quando a gente chega, recém-nasce no mundo, aí a gente precisa do quê? Madeira. E aí a gente vai lá na árvore e dá soco na árvore até conseguir madeira. Tá? O pessoal do YouTube vai adorar esse exemplo. Vocês viram que eu fiz uma piada de que todo mundo que tá no YouTube é criança que joga Minecraft. Tudo bem. Você precisa da madeira. Você vai dar soco na árvore e vai cair a madeira. Mas a Júlia, que joga, sabe que isso não é a maneira mais eficaz de extrair madeira. Se você fizer na bancada de itens um machado, seja ele de madeira, de pedra, de ferro, de ouro, não serve para nada, tá? Eu sei o que eu tô falando. Pro player de Minecraft. Ou de diamante. Diamante sempre é coisa mais. Você consegue extrair madeira muito mais rápido do que dando soco na árvore. Então é isso que as ciências sociais são. Uma ferramenta para poder extrair o máximo possível desta realidade que é a árvore. Eu surgi com este exemplo nesse exato momento. Me desculpem por isso. Mas então, o que nós vamos ver a partir de agora? Nós vamos ver uma breve... tudo isso vai ser uma grande introdução, uma pequena introdução, porque a gente não tem muito tempo para desenvolver muitas coisas, mas espero que seja o suficiente. Nós vamos ter agora uma coisa chamada antropologia. O que é isso? O que come? Onde vive? Vocês estão no Globo Repórter. A antropologia é o estudo dos humanos. Vamos dizer assim. Muito esquisito isso. Mas então, o que nós temos? E o que a antropologia pode nos ajudar? Estou pegando aqui os slides. Pode nos ajudar no nosso dia a dia e em todos os estudos que a gente está fazendo para poder passar no Enem. Então, o que nós temos aqui? Vamos começar com a página. Mano, me dá uma ajuda. Fala. Você entende de modem, né? Me ajuda. Um pouco, pode falar. Meu modem parou de funcionar. Tô sem Wi-Fi, tô só com 3G. Como é que eu faço para voltar ao Wi-Fi? Uma coisa muito importante, principalmente nesses dias. Tem alguma luz acesa? Tem a da sala acesa e a da cozinha também. Quem foi que entendeu isso aqui? Comece a conversar comigo. Quem foi que entendeu? Pode me dizer qual é o problema disso aqui?
Quem fazia TI era o Bruno. Eu estou muito maluco. Era o Miguel. Estou completamente doido. Vocês viram? Por isso que, na verdade, eu não comento sobre as pessoas. Quem foi que entendeu o meme, gente? Ha, ha, ha. Não? Ninguém? Eu não entendi, mas eu tô rindo bastante aqui, Lucas. Tudo bem, é uma necessidade. Tem alguma luz acesa? Tá, a primeira pessoa está falando sobre o modem, tá? Vamos iniciar uma aula de, de tecnologias aqui. A luz é relacionada ao modem, tá? Tipo, tem alguma luz acesa no modem. Não na cozinha. Gente, a luz da cozinha e a luz da sala não interfere no fato de ter internet ou não, tá? Essa é a graça. Me desculpem se ninguém entendeu. 1 minuto de silêncio. Tá? Mas o que isso aqui tem a ver? O que isso aqui tem a ver com a aula de hoje, com tudo que a gente vai ver? Enquanto a praça... Nossa, não, segura. Enquanto uma pessoa está falando sobre uma coisa, a outra está falando de outra. Aqui são duas pessoas falando o mesmo idioma, tá? Mas se eu entro aqui e começo a falar russo, eu tenho certeza, muito provavelmente, que ninguém vai entender o que eu estou dizendo. Para com que essa aula funcione, tá? Nós precisamos de duas partes. A pessoa que organiza as informações e vocês. Até entre vocês, se fossem 2 professores, mas entre essas duas coisas, precisa existir uma coisa chamada comunicação. Tá? Para com que essa comunicação funcione, para com que um diga e o outro entenda, e em situações normais de temperatura e pressão, vocês também diriam coisas que eu precisaria entender, né? Talvez não tão ideal esse momento. Precisa existir. Essa comunicação precisa... Exatamente. Essa comunicação precisa funcionar. Tá? E, muitas vezes, existem erros nessa comunicação, que foi o que aconteceu. Tá? E a gente precisa, para entender essa comunicação, de uma coisa chamada cultura. Pausa. E aí eu pergunto para vocês, que aí no caso a antropologia vai ser toda relacionada a essa cultura. Ah, mas cultura é uma coisa simples. Em uma aula a gente aprende tudo sobre cultura. Cultura é muito louca, gente. Em primeiro lugar, já vou começar por aqui, já que vocês estão rindo e participando. Alguém sabe me dizer o que é cultura? É o conjunto de crenças de uma sociedade, que molda uma sociedade, não necessariamente as crenças, mas tudo aquilo que permeia, tipo o nosso carnaval, o nosso samba, o que constrói o que a gente é, a nossa identidade. Pode ser, são todas muito boas respostas. Um gato foi abduzido. Tá, mas assim, vocês conseguem ver que a resposta da Júlia é um pouco mais para hoje? Tá, tudo bem. A história tá acontecendo hoje, tá? Isso é verdade, tá? Só que quando a gente fala em história, a gente pensa em passado. Quando a gente fala em tradição, a gente pensa em passado. A Ellen falou o que é passado de geração em geração, o que é geracional, também o que é passado, tá? Na verdade, a gente pode dizer, sim, cultura é o que passou. Tá, beleza. Mas é o que a gente faz. E como a gente se organiza, como a gente age em grupo. Isso é cultura dentro de um dos vários conceitos que explica
várias explicações do que é cultura, tá? Mas só para trazer essa ideia de que ela é o hoje, obviamente construído pelo que já foi, mas nós estamos respirando, comendo, inclusive defecando cultura. Alguém me cobre essa explicação depois. Vamos embora. Outro muito bom exemplo de comunicação. Atenção, senhores clientes fatiados aqui. Pausa para reações. O que isso explica? O que isso significa? Clientes fatiados, exatamente. Quando você, Débora, oi Débora, Débora vai ter que concordar comigo, porque né, ela é da letras. Quando a gente não utiliza o nosso idioma de uma maneira correta, é muito provável que venha a haver desinformação, que venha a haver um erro nessa nossa troca, nessa nossa comunicação. Obviamente, o que temos na prateleira não são clientes fatiados, tá? Mas a gente pode entender isso dessa maneira. Então, nós partimos da ideia, uma vírgula faz toda a diferença. Por quê? São regras criadas por nós, enquanto membros de um grande grupo, que estabelecem o que é isso, o que é uma coisa, o que é outra coisa, o que é outras várias coisas, para com que a gente entenda essas regras, e a gente passa anos no colégio aprendendo essas regras para poder se comunicar e poder interagir dentro desse grupo. Então, a gente sabe que a língua é cultura. Foi a gente, enquanto grupo, que criou essas regras para conseguir fazer com que isso funcione. Agora, essa aula vai ser bastante interativa porque a gente precisa disso. Se eu perguntar para vocês uma característica dos japoneses, alguém sabe dizer? Tá, isso aqui pode virar muita quinta série. Eles são muito educados, eles prezam muito pelo respeito e pela educação ao próximo. Tá. Beleza. Animes. Tá. Mas assim, nós. Tranquilo, tranquilo. E os portugueses? E os Ora, pois, alemães? eles roubam ouro. Isso é uma definição histórica de algo que aconteceu. Mas vamos fazer diferente, então. Aqui nós estamos pensando em um determinismo biológico, tá? A gente pode dizer que todos os japoneses são educados. A gente pode dizer que todos os portugueses são ladrões. A gente pode definir, a partir de uma nacionalidade, definir todo o resto. Brasileiro é o quê? Vocês podem dar características. Vocês estão dizendo não. Não, 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 não. Beleza. Tá, a gente não pode dizer que todas as pessoas daquele grupo. Em primeiro lugar, o que são japoneses? O que são chineses? O que são alemães? O que são norte-americanos? O que são japoneses? São pessoas que nasceram no Japão. Exatamente. Então, a gente não. Vocês chegaram à conclusão de que a gente não pode definir todas as pessoas que nasceram no Japão com uma característica. Mas quando a gente pergunta, fulano é o quê? Isso são ideias que elas simplesmente surgem sobre todas as nacionalidades. Tá? Portugueses são chatos,
roubam o nosso ouro. Isso é um fato histórico, isso não é uma definição de nacionalidade. Tá? Júlio está certíssimo. Japoneses são frios. Chineses criaram o Covid. Em primeiro lugar, isso são afirmações que o senso comum acredita. Isso não é o Lucas dizendo. Porque as pessoas parecem... Algumas pessoas têm meio neurônio, pessoas que acreditam que a Terra é plana. Beijos. Então, essas são coisas que precisam ficar bem explicadas. Sim, essas pessoas são pessoas. E a gente não pode definir quem elas são de acordo com onde elas nasceram. Mas, por isso que isso aqui é uma aula de introdução a isso. Há muito tempo atrás, tá? Antes da Primeira e da Segunda Guerra, mais ou menos entre essas duas, antes da Segunda Guerra, existiam crenças dentro de toda a sociedade científica que a gente pode chamar de determinismo. Tá? Não. Não para se unir, ou que eles têm em comum, que eles usam para se unir, ou que um povo tem em comum. Não. Não, até porque dentro de um mesmo povo a gente pode ter culturas diferentes. Mas vamos por partes. O que essas pessoas antes da Segunda Guerra acreditavam? Tá? Esses cientistas. E aí nós temos cientistas, nós temos antropólogos, eles mesmos acreditavam nisso. Nós temos geógrafos, nós temos biólogos, nós temos todos os cientistas, tá? Dessa época. Toda a ciência evolui, tá, gente? Não estou dizendo que todos os geógrafos acreditam nisso, nem todos os biólogos. Nós vamos ter duas coisas. Um determinismo biológico e um determinismo geográfico. O que é determinismo? Alguém chuta? Vocês vão me dizer, chutar eu chuto. Mas nem jogo mais bola. Desculpem. O que é o determinismo? Oi, Lucas. Eu vou ter que Tudo bom? Oi. Tudo bom. Bom, posso chutar? À vontade. Não vale muito bem, né? Mas não vale muito. Vocês estão roubando deles. Mas tá, vamos lá, vamos embora, já que ninguém me responde. Determinismo. Determinar algo por meio de uma análise ou de uma visão. Tá. Tô zoando, tá? Mais ou menos. Determinismo vem de determinar. Determinar é fixar. Podemos dizer assim. Dentro desse contexto vamos dizer algo sobre alguém. Determinismo biológico, gente, é a ideia de definir quem uma pessoa é a partir da sua biologia. Tá? Eu nasci numa família, eu não, né? Imagina uma criança. Nasceu numa família de japoneses, tá? E essa criança vai ser o que o código biológico dela, o DNA dela, diz que ela está predeterminada para ser. Tá? É isso que o determinismo biológico acredita. Tá? A gente vai chegar no geográfico depois. Mas a pergunta é o que vem aqui embaixo. Se uma criança que nasceu na Alemanha, a gente tirar ela, vamos fazer experimentos com crianças. Eu adoro essas coisas. Vamos tirar essa criança dessa família e vamos trazer ela para o Brasil, ainda pequena, antes de aprender a língua. Tá? Essa criança vai ser criada no Brasil. A pergunta é, essa criança vai, quando crescida, falar que língua? Português ou alemão? E aí agora não vale as gurias dizer. Ah, mas ele é alemão. Ele é alemão, por que ele fala português? Ah, eu descobri uma descendência minha italiana e eu vou começar a cantar Per amore. Então,
já que vamos dizer assim, essa criança foi criada em uma cultura brasileira, ele foi criado por um meio diferente. Ele foi ensinado desde a infância. São todas coisas corretas. Então, o que define o que uma pessoa é? É o biológico? Não é o biológico. Ou seja, na verdade, o que define como a pessoa é não é o biológico. Isso não está muito bem correto. A questão que a gente precisa tirar daqui e levar ela para o resto da nossa vida é a minha carga genética, o meu biológico não determina quem eu sou. Essa é a frase correta de tudo o que isso significa. Esses cientistas acreditavam, nessa época, que, ao contrário do que estou dizendo agora, que sim, é o que se adquire ao longo da vida através da cultura. Ou seja, sim, a biologia pode, sim, definir alguns aspectos de quem eu sou, tá? Mas ela não me determina. Ou seja, eu estou aqui e só posso ser aquilo que a carga genética que os meus pais colocaram em mim é o resultado do que eu vou ser. É o que o determinismo biológico está dizendo, que isso não é verdade. Isso não me determina. Isso não serve como um limite de quem eu sou ou de quem eu posso ser. Tá? Isso ficou compreendido? Segura, Paloma. Calma que nós já vamos seguir. Locke é assim, né? Porque se ele é o pai do liberalismo, é óbvio que ele vai querer que as coisas sejam livres. Mas nós vamos chegar no Locke, Vitor. Locke é bom mesmo. Vamos lá. Só que aí, beleza, nós estamos falando de sermos japoneses, alemães, parará, alemães. Me dei um desconto. Mas, e se nós falássemos sobre raças e sexos? Vocês acabaram de confirmar para mim de que, eu não estou dizendo nada, vocês é que estão dizendo, que a minha carga biológica não determina quem eu sou. A minha carga biológica me diz se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou amarelo, asiático, caso, se o meu sexo é masculino ou feminino. Isso é algo que a minha biologia me diz. Tá? Mas nós podemos dizer coisas como mulheres nasceram, como, por exemplo, isso é um exemplo muito bom. A Azul, linhas aéreas, não, mentira, não foi a Azul. Não foi a Azul. Eu não lembro qual foi. A Azul foi quem deu a resposta. Teve uma empresa de aviação, tá, que soltou uma propaganda de que as janelas dos aviões, presta bem atenção, as janelas dos aviões eram limpas só por mulheres, porque elas tinham a delicadeza natural de limpar as janelas com suavidade, tá? Para com que a pessoa que sentasse ali para olhar para fora pudesse aproveitar toda a vista. Tá? Isso é um determinismo de gênero, mas biológico. Vocês entenderam? Pessoas negras têm têm menos predisposição à dor. Aguentam mais a dor que pessoas brancas. Isso, vocês vão pensar assim, não, mas isso é umas pessoas muito doidas que acreditam nisso. Gente, se vocês forem procurar
por esse problema. Nos Estados Unidos, existem muitas pesquisas que vão, onde isso vai aparecer, de que médicos prescrevem menos remédios para dor, menos drogas para dor, porque remédios são drogas, tá? Menos químicos para dor para pessoas negras do que para pessoas brancas. Porque se existe dentro da mente das pessoas, porque nós já chegamos à conclusão de que essa cultura é aprendida. Vocês me disseram isso. São coisas que a gente adquire ao longo da vida, são coisas que a gente aprende. A linguagem a gente aprende na escola, a gente não aprende só a matemática e o português na escola, a gente aprende muito mais, não só na escola como na vida. Isso são coisas que a gente enfia aqui, tá? Os médicos acreditam nisso e por isso que agem dessa maneira. Por isso que a cultura é a ação. É o que a gente aprende, o que a gente põe em ação. Porque se ficar só dentro da cabeça, tranquilo. Só que, como a gente viu na questão de hoje, que eu não sei se todos vocês viram, sobre a confusão, sobre o racismo na fila da vacina, óbvio, foi uma confusão. Só que a gente não pode chamar só de confusão. As pessoas, quando enfiam isso dentro das suas cabeças, agem relacionadas a isso. Deixa eu olhar aquela coisa. Sim, exatamente isso, Luísa. Que aqui a gente quer trazer. Dentro de um ponto de partida, isso são coisas que são ensinadas, isso não são coisas que vêm porque os meus genes me fazem assim. Essa é a ideia. O biológico não me determina. Nem precisa de delicadeza, é só não ser uma pessoa extremamente grosseira que... mas você sabe... Gente, limpar vidro é uma dificuldade. Mas, bom, não vamos entrar nisso. Então, só que isso são coisas que são definidas cientificamente e que isso são base para todo o resto. É como criar uma pirâmide de carta. Se ninguém nunca fez isso, óbvio que é perda de tempo. Ou criar um dominó. Ou, inclusive, vamos pensar que estamos construindo um prédio, tá? Muitos prédios racham, caem, porque a base deles não é muito bem construída. Aqui a ideia é, se a gente diz isso a partir do início, o resto que é construído para cima não é construído errado, porque tem aquilo como base. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. A gente precisa partir disso e vamos ver em relação à cultura muitas outras coisas. Mas se todo mundo compreendesse minimamente isso, nós não tínhamos vários problemas. Racismo? Machismo? Tô com gripe. Mas parece complexo. Parece simples, mas na verdade é muito complexo de muitas pessoas compreenderem isso. E de algo que já está construído na nossa cabeça ser desconstruído para que a gente possa construir de novo a partir dessa base comum. Tá? Mas então, dentro disso mesmo que a Milena disse aqui, eu sou uma ogra, zero delicadeza. KKKK. São ótimas mensagens. Nós não temos só o nosso exemplo enquanto a nossa sociedade. Porque vamos pensar assim, se eu disser para vocês, vamos utilizar o mesmo exemplo, que todas as mulheres são delicadas, como que eu quebro esse argumento? Demonstrando mulheres que não são delicadas. Então isso é um argumento lógico, Vitor, porque nós temos lógica aqui também. Ou seja, se dentro de um conjunto de coisas, algumas delas não respondem a essa mesma regra, mulheres são delicadas, essa regra precisa ser quebrada. Porque ela não é verdade. E aqui nós vemos não só dentro da nossa sociedade,
nós temos outras configurações de sociedade. Que choque! Existem outras pessoas que vivem neste planeta, globo terrestre, redondo. Existem outras pessoas que vivem na Terra que elas não seguem as regras que a gente segue. Fala baixo. Silêncio, que estamos descobrindo que não somos o centro da humanidade. Esses antropólogos, depois de fazer essa cagada de definir determinismos biológicos e chocada ficou bem. Depois de defender esses determinismos biológicos e em seguida o geográfico, eles resolveram fazer outras pesquisas. Nessas outras pesquisas, eles chegam à conclusão de que do mesmo gênero, mulheres e mulheres, homens e homens, dependendo da civilização e dependendo da cultura em que eles estão, eles realizam tarefas diferentes e, ao mesmo tempo, contrárias. Em algumas civilizações, as mulheres fazem o papel que em outras é o papel do homem. Agora, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de uma civilização onde os homens trabalham com o arco e flecha, enquanto as mulheres carregam galões de 20 litros equilibrados na cabeça. O que precisa de mais força? O que pesa mais? O arco e a flecha, tá certo? Ele tem que correr para poder pegar a caça, né? Mas, em termos de força, o que pesa mais? O arco e flecha ou os 20 litros na cabeça? O galão. Nessa sociedade, a mulher... E isso é só uma atividade. Nessa sociedade em si, as atividades com maior peso são referentes às mulheres. Então, você não tem como simplesmente definir que uma pessoa com um gene XX, tá, é mais delicada ou mais fraca. Porque isso é uma coisa que não acontece em todas as outras. Vocês conseguem compreender o quão simples é de derrubar um argumento fraco como o machismo? E isso ainda não é o suficiente. Vamos lá que é longo o troço. Por exemplo, em Israel nós temos as mulheres soldado, onde as mulheres são soldados junto com os homens e vão embora. E aí é onde a gente vai chegar, onde vocês já tinham chegado antes. O comportamento depende de um aprendizado. Aonde a gente vai chegar finalmente no determinismo geográfico. Tá? Hatzel, porque eu fiz geografia alguns semestres, é um autor da geografia e ele era alemão, tá? Mas é um exemplo maravilhoso para isso que a gente tem aqui agora. E o conceito dele é espaço vital. Ele vai dizer que um povo superior precisa de espaço físico para o seu desenvolvimento, ou seja, ele vai dizer que o desenvolvimento de um país depende da quantidade de espaço físico, territorial que ele tem. Brasil, olha o tamanho dessa desgraça que a gente tem, é porque o Hatzel era alemão. Se ele tivesse botado os pés aqui, ele ia dizer, eu acho que isso não faz sentido, isso não é lógico, tá? Mas isso até tem um certo sentido, tá? Ou seja, mais espaço significa mais desenvolvimento. Então, isso serviu como desculpa para com que a Alemanha, né, simplesmente não, isso não foi um processo simples, tá? Isso deu base para com que eles quisessem expandir. Isso foi uma desculpa baseado em algo científico, tá? Ou seja, surgiu com o conceito, surgiu com a teoria, surgiu com esse estudo, beleza, vamos embora. E isso deu no quê?
guerra. Não é mesmo? Aonde, aqui, esse exemplo do nazismo, na verdade, ele é um determinismo biológico. Porque, na verdade, o nazismo nem faz nenhum sentido, tá? Isso não é nenhuma novidade, tá? Só que ele não funciona nem como um determinismo biológico, nem como um determinismo geográfico. Porque se a gente disser que o nazismo foi uma desculpa do determinismo biológico, aí a gente vai dizer assim, beleza, a raça ariana. O Hitler não era alemão. Ele era outra coisa lá, que nem me interessa. Mas o importante é que vocês entendam o negócio, porque isso não é uma aula de história. E nem funciona para um determinismo geográfico, para dizer assim, beleza, todos que moram na Alemanha são superiores. Não, tinha judeu alemão. E você sabe o que aconteceu. Então, nada do pensamento da época, nem nada, não tem nada que nenhuma dessas duas coisas defende a existência. Não faz sentido lógico. Na época, óbvio que fez, porque mobilizou várias pessoas a fazerem o que foi feito. Tá. Isso tem lógica. Lucas, Oi. você lembra das Olimpíadas da época? Que o Hitler estava fazendo, acho que foi em Atenas, gente, desculpa se eu estiver errada, mas se não me engano teve as Olimpíadas. Não sei se vai fazer um sentido para vocês, mas eu lembrei agora, eu achei muito engraçado. Que na época o Hitler tinha dominado metade da Europa e decidiu fazer as Olimpíadas. E chamou o resto do mundo, lembra, gente? Não sei se vocês lembram, mas tem até um filme. E ele jogou um bando de alemão lá para fazer os esportes lá. Adivinha quem ganhou Grande parte dos que ganharam foram pessoas negras e de outros países. Gente, ele ficou de cara aberta, porque as Olimpíadas era para ele mostrar para o mundo como a raça ariana era superior. Os caras perderam grande parte dos jogos para outros países. Eu posso estar errada, tá? Mas eu lembro que um alemão foi fazer a corrida de 100 metros e ele perdeu para um homem negro. Gente, a cara do Hitler tá gravada até hoje. Procurem no YouTube. Tem a cara do Hitler totalmente com raiva. Dá pra ver a cara de raiva dele. Porque era uma das raças, né, como eles diziam, era um tipo que ele chamava de inferior. Eles, homossexuais, ciganos, judeus, enfim, que eram inferiores à raça ariana, que hoje em dia o pessoal chama, né, de supremacia branca, né? Posso estar falando errado, tá, gente? Hoje em dia é supremacia branca. Então você vê que, nossa, aquela época quebrou a cara dele. E foi gravado pro mundo inteiro, passou em rádios, jornais. Então, acho que aquilo ali quebrou totalmente o determinismo que ainda podia existir. É só isso que eu queria dizer. Bom, eu vou avançar um pouquinho mais rápido, para a gente poder pelo menos fechar essa partezinha aqui. Então, para explicar um pouquinho melhor essa ideia do determinismo geográfico, tá? Além dessa ideia do Hatzel de que mais espaço significava mais tranquilidade, a ideia do mesmo jeito que o biológico, o geográfico, mas num sentido geográfico e não biológico, tá? O que é geográfico? O clima, o relevo, a latitude, e vão influenciar nesse comportamento de como as pessoas são. É óbvio que vai influenciar no comportamento. Se é frio, eu vou ter que me vestir, não vou poder andar nu. Isso é uma questão óbvia, mas no sentido de que todos os climas, todas as regiões de clima frio funcionam da mesma maneira. O relevo, reuniões, lugares de planície, a pessoa tem uma visão do todo muito diferente de locais montanhosos, para onde você vê, você não tem uma noção do horizonte, isso muda seu psicológico. Isso existe até certo ponto. Porque, de novo, a gente vem aqui para dizer o quê? Essas variáveis, não queria usar essa palavra, mas essas características do lugar onde se vive não determinam quem essas pessoas são ou o que elas fazem. Não completamente. Tá?
É o mesmo sentido do biológico. E aí eu vou trazer exemplos para vocês muito semelhantes a como a gente quebrou esse argumento no biológico. Lembra da lógica? Se eu digo todas as coisas funcionam dessa maneira em todos esses lugares, tá? Todas essas pessoas com essas características de lugares, todo mundo que mora em planície, todo mundo que mora em montanha, todo mundo que mora em clima tropical, todo mundo que mora em clima frio. Por exemplo, dentro da nossa cultura brasileira, a gente traz muito de algo que a gente acredita que exista na Europa, ou seja, em lugares de clima frio, todos trabalham. Em lugares de clima quente, são todos preguiçosos e vagabundos. Como o Brasil é um lugarzinho grande, a gente consegue ver isso dentro da nossa cultura nacional, aonde baiano é preguiçoso e vagabundo e sulista é trabalhador. Um minuto de silêncio pela morte dos meus neurônios. Isso aqui é uma coisa que existe mundialmente, mas que a gente pode trazer pra gente. E desmistificar as coisas que não estão corretas. Ou seja, quando o próximo Uber, tá? Ou o tio no Natal vier com uma palhaçada de que todo baiano é preguiçoso, vocês digam, isto é um determinismo geográfico. Isso é um determinismo biológico. Isso não existe. Por quê? E aí que vem. Por quê? Porque é comum existir diversidade cultural no mesmo ambiente físico. É mesmo? As pessoas que vivem no mesmo lugar conseguem ser diferentes? Sim. Nós temos dois exemplos maravilhosos, que são os lapões e os esquimós, que são dois povos que vivem no Polo Norte junto com o Papai Noel, na Terra plana. Contém ironia, por favor. E, por exemplo, os lapões usam tendas, têm uma construção móvel e a mudança deles é complexa. Enquanto os esquimós fazem os iglus, têm uma construção fixa e a mudança é fácil. Vamos explicar isso direitinho. Nós temos os lapões à esquerda e nós temos os esquimós à direita, tá? Os lapões moram nessas tendas. Essas tendas são feitas de couro de antílope, tá? Por que essas construções são fixas? Porque elas são complexas de de serem construídas. E quando há necessidade de trocar de território, eles precisam desmontar a estrutura, tirar a neve que ficou acumulada, tá? Secar o couro para poder mover todo esse peso para outro lugar. Eles precisam dessas peles. Eles não podem simplesmente deixar elas aí. Enquanto os esquimós fazem diferente. Eles constroem o iglu, por dentro tem os couros dos animais, mas utiliza muito menos couro que os lapões, tá? Ou seja, isso é uma estrutura que eles podem deixar no local. A partir do momento que eles querem mudar de território, eles fazem essa construção, que é mais simples, de novo. Isso é um jeito completamente diferente de existir, gente. Dentro do mesmo clima. Então, como que o clima determina quem eu sou e como eu faço as coisas? Isso é só um exemplo de vários outros. E isso é só relacionado a como eles moram. Não. Uma coisa dentro de uma sociedade influencia as outras. Por exemplo, os lapões da esquerda. É esquerda. Os lapões da esquerda, sinto muito, meus professores. Eles, por causa do grande uso de couro dos antílopes, eles criam os antílopes. Enquanto os esquimós só caçam. Ou seja, isso é uma mudança de atividade, de divisão do trabalho. Isso é uma mudança de como as pessoas se
desenvolvem isso, acarreta outras mudanças. E as pessoas viram, são povos diferentes, vivendo no mesmo lugar. E é por isso que o quê? A geografia não determina quem as pessoas são ou o que elas fazem. Tá? Óbvio que se abrigar do frio é uma coisa que elas fazem igual, mas de maneiras diferentes. Diga, Luísa. Bom, eu vou ir dizendo enquanto ela diz. O Laraia, então, querido, que traz toda uma explicação neste livro fofo, chamado Cultura, onde ele faz um livro inteiro falando só sobre cultura, e não vai ser o suficiente. Vai dizer o quê? As diferenças existentes entre as pessoas, tá? Portanto, não podem ser explicadas em termos das limitações que lhes são impostas por seu aparato biológico ou pelo seu meio ambiente. A tradução disso é o lugar onde as pessoas vivem e o material genético que compõe elas, que faz alguém, não determina quem essa pessoa é ou o que ela faz. Exatamente. Mas, Luísa, impressionantemente, mas vocês conseguem compreender ou conseguem ver que isso que eu estou dizendo aqui sobre esses preconceitos que a gente tem hoje em dia vêm dessas noções de determinismo biológico e geográfico? Ou seja, tu pode me dizer assim, tá, isso é uma coisa extremamente lógica que tá errado, tá? Mas isso é o início dos pensamentos que a gente tem hoje. Continuam errados, entende? Se esse pensamento na origem, na ponta dele, estava equivocado, estava ilógico, o que ele traz para hoje também tá. É por isso que tá errado. Por isso que não faz sentido, por isso que não é lógico. Estou sozinho? Então, aí nós temos toda uma questão de evolucionismo social. Tá? Vocês sabem quem é o Darwin, certo? Darwin é aquele que vai falar sobre o evolucionismo, a evolução das espécies. Tá? Existe uma coisa dentro, e voltem para cá, porque nós estamos falando de sociologia. Tá? Nós estamos falando das pessoas e de como que elas agem, se comportam e são no social, na sociedade. Existe uma coisa chamada darwinismo social, tá? Que basicamente vai ser isso aqui. Lembra lá do Comte que ele dizia que existia uma linha certa, existia uma linha correta que conseguia organizar as culturas para com que, se uma pessoa não é civilizada, isso existe, isso ainda existe. Se uma pessoa se uma cultura não é civilizada, ela vai precisar ser, porque existe a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4, e é tudo assim. E aí eu dou um exemplo mais visível. Os indígenas, hoje em dia. Os quilombolas. Dentro dessa visão, dentro dessa linha lógica, os indígenas precisam ser como nós somos. Precisam passar pelos estágios evolutivos que nós passamos. E eles têm a obrigação de arrumar uma casa, comprar um carro, comprar uma casa, desenvolver família, serem monogâmicos, irem trabalhar no escritório. É isso que significa esse evolucionismo social. Dentro, mais ou menos, dessa época, se acreditava que todas as sociedades, todas as civilizações, todos os povos tinham um modelo a ser seguido, que era o modelo... Tô parecendo a Dora Aventureira.
era o modelo europeu. Por isso que nós temos uma coisa chamada eurocentrismo. Ocidental europeu. Por isso que nós temos uma coisa chamada eurocentrismo, que é o quê? O modelo correto. E quando a gente fala em modelo, pensa no exemplo. O exemplo certo de civilização, de povo, de organização, de evolução, são os europeus. Todos precisam passar pelos mesmos processos e serem eles. Eu acho que muito pior, bom, ter roubado o nosso ouro foi uma merda, mas tão ruim quanto é toda a organização, tá, mundial ter o alvo na Europa e mirar para lá. Tudo que a gente precisa fazer está à imagem e semelhança de Deus, não da Europa. Tá? É isso o que esse evolucionismo social significa. Esse evolucionismo cultural também. Se as pessoas fazem perfumes finíssimos e cheirosíssimos na França, é assim que precisamos fazer os nossos. Se a alta costura de Paris, é assim que precisamos fazer os nossos. Isso é o eurocentrismo e isso é esse evolucionismo cultural. Não preciso dizer para vocês que ele está errado. Ou seja, mas diferente dessa ideia de estar certo ou de estar errado, isso é uma coisa que existe. Isso é algo que existe. Simplesmente existe, existiu durante muito tempo, e muitas vezes, por causa disso, que a gente tem coisas nossas, por exemplo, esse é um exemplo maravilhoso, eu já estou fechando, vocês não se preocupem. Série brasileira chamada Coisa Mais Linda. Cata no Netflix, ou pesquisam as fotos da série. Vocês vão ver, Paloma, tu que viu, guria, quando tu começa a ver a série, vocês perguntam assim, onde é que essas mulheres estão? Onde é que estão essas mulheres? Isso aqui não é Brasil. Cadê a cerveja? Cadê o chinelo? Cadê a praia? E aí é que a gente chega a essa conclusão, Paloma, que o Brasil, nessa época, era muito parecido com a Europa. Vocês conseguem ver isso direitinho na série, tá? As ruas, os móveis, as roupas, Europa pura. E aí, tá, mas Lucas, mas por que isso é um problema? Isso é um problema porque cada civilização, e aí essa é a conclusão que a gente chega desse evolucionismo social, de que ele não existe, tá? Não existe uma linha só que diz que a gente sai do ponto A para ir para o B. Essas evoluções de sociedade existem. Os indígenas ou qualquer outro povo, os esquimós, esqueci o nome dos outros lá. Existe evolução dentro de um povo e dentro de uma cultura, mas elas seguem os seus próprios ciclos, as suas próprias evoluções. Elas não são uma imagem, semelhança, um exemplo, elas não são espelhadas na Europa. Esse centro não existe um centro. Isso são linhas múltiplas de evolução e cada sociedade tem o seu tempo em lugares diferentes. Não existe uma linha só. Tá, mas isso aqui é uma coisa que vai ficar para a próxima aula. A gente termina essa aula de hoje com a frase do Taylor, de 1862, de que a cultura é um aprendizado, ela não é algo determinado. Então, isso é a cultura.